Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, vou pedir para você fazer todo aquele ritual virtual necessário. Ou seja, dá o like, compartilha, se inscreva em nosso canal. Vamos levar mais longe histórias como a que a gente vai contar aqui dela, que é advogada criminalista do agronegócio e viveu altos desafios no monte mais alto do mundo. Eu converso agora com Mônia Peripoli. Tudo bem, Mônia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e contando um pouquinho dessa aventura que eu vivi no ano passado. E tem muita coisa para contar, mas antes da gente chegar lá no Everest, vamos ficar um voo mais baixo aqui. Na Mônia, menina ainda, já dava sinais que trabalharia com o direito, advogada, já tinha alguém na família? Como é que foi essa escolha, essa decisão? E se já na infância tinha algum sinal que você hoje, olhando, detecta dessa profissão? Na verdade, eu nasci numa cidade muito pequenininha que chama Ivorá, né? Que é no interior de Santa Maria, na 4ª colônia de imigração italiana. Então lá a gente tinha era muito limitado as coisas, assim, a gente morava no interior do interior de uma cidade pequena. Então, assim, até a minha adolescência eu não pensei em fazer direito, até porque essa informação não chegava até nós, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, nós tínhamos dois viés. Ou a gente era técnica de enfermagem ou a gente era professora, né? Só esses dois caminhos. Esses dois caminhos que era o que na época, né? A gente tá falando isso de 35 anos atrás. Mas, quando eu fui fazer, então, o magistério para ser professora, eu fui estudar em Santa Maria. E a partir do momento que eu cheguei em Santa Maria, aí sim, aí os meus olhos abriram e eu vi que existiam outras possibilidades, que existiam outras coisas. Aí que foi que eu despertei para o direito. E então eu largo o curso de magistério, né? Porque realmente eu vi que não era para mim, né? Séries iniciais e tal. Eu vi que aquilo não era para mim e que eu queria realmente ser advogada. Eu nunca estudei, eu não fiz o curso de direito para fazer concurso público, né? Que a maioria das pessoas pensam assim, eu vou fazer curso de direito para abrir outras portas, para fazer concursos públicos e tal. Eu não, eu sempre pensei em advogar. E na área criminal? Daí a área porque criminal essa é outra coisa, né? Exato. Já no curso de Direito, aqui na Unijuí, eu sou egressa da Unijuí, eu vim para cá em 98, me formei no ano de 2022, foi ali que despertou minha paixão, então... 2002, sim, desculpa, 2002. Despertou minha paixão, então, pelo direito penal, né? Comecei a estudar e era a matéria sempre que me despertava mais interesse, que eu mais estudava. Então, logo após a minha formatura, eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Penal, né? Direito Penal e Processo Penal. E aí eu comecei a minha atuação num campo que era mais fechado, era um campo mais masculino. Até hoje, né? A gente fala ali de 25 anos, né? De 20 anos atrás. E até hoje a gente vê que são pouquíssimas mulheres que se aventuram nesse ramo. Até pela dificuldade, né? Pela dificuldade que é de lidar com esses casos mais graves, digamos assim, né? Drástico, drástico. Que chocam a gente, chocam a população, exatamente. Então, foi ali então que eu comecei a atuar como advogada criminalista. Aí passou um tempo, eu resolvi fazer, então, um mestrado também nesta área do direito penal. Eu sou mestre, então, em direitos especiais, mas voltados também para o direito penal. Me aventurei em ser docente, enfim, né? Dei aula 1 ou 2 anos na URI de Santo Ângelo, mas não era para mim. Assim, o que eu gosto mesmo de fazer é de advogar, é de trabalhar. Pois é, o que te fascina especificamente nessa área, né? Área penal, área criminal? É a celeridade. Tu resolve o problema na hora. Porque, assim, quando tu pensa em processos, o processo ele demanda muito tempo, muita morosidade, muita tranquilidade. E se tem uma coisa que eu não sou, é calma e pacífica e tranquila. Eu sou uma pessoa que precisa de adrenalina para viver, né? Eu brinco isso, eu preciso de adrenalina. E no direito penal é tudo muito imediato, né? Aí a gente tem uma prisão, daí você vai para a delegacia, você consegue resolver algumas coisas já na delegacia. Se você não resolver, no dia seguinte já tem uma audiência de custódia, você já consegue a liberdade ou não do cliente já na audiência de custódia. Se não resolveu no dia seguinte, em 5 dias você faz um habeas corpus e você já tem uma decisão. Então é muito célere as coisas, né? Não só também pela celeridade. Eu sou fascinada pelo direito penal. Eu sou fascinada, assim, pelas garantias constitucionais que a maioria
condutas, né, que na sua grande maioria não são observadas. Então as pessoas têm um certo preconceito até com advogados criminalistas. É porque você defende bandido. Nós íamos chegar nesse preconceito estabelecido. Já ouviu muito essa frase? Muito. E como é que a tua família vê a tua atuação, desde a escolha pelo direito mesmo, mas especificamente nessa área? No início, as pessoas tinham muito medo, assim, nossa, como você vai trabalhar, né, com bandidos, como as pessoas usualmente falam, né? Mas eu digo assim, eu não estou para defender bandidos, eu estou para defender direitos. Eu quero que o meu cliente tenha a garantia de que seus direitos serão respeitados, seja pela autoridade policial, seja pelo judiciário, né? Mas que ele tenha o direito de ter um julgamento justo. É isso que eu estou pedindo. Eu não peço absolvição, eu não quero que uma pessoa que praticou um crime seja, né, não seja condenada ou fique impune pelo que ela praticou. Eu quero que ela tenha um julgamento justo, que ela cumpra realmente a sua pena, mas que cumpra ela de uma forma justa. E teve algum caso mais chocante, Mônia, assim, porque nesse universo a gente acaba lidando com situações, né? Nem vou falar de crimes específicos, mas situações de vida muito sofridas, né? Sim. Teve algum que te marcou, assim, nessa trajetória? Casos específicos, eu não vou citar, assim, mas teve algumas situações que me marcaram. Me marcaram como pessoa e como mulher. Eu vou citar aqui um exemplo, uma oportunidade. Eu estava grávida de 7 meses e eu fui atender um cliente num presídio. Tá? Nesse presídio eu cheguei lá, eu não conhecia o cliente tinha vindo um carregamento de armas, enfim, e tal. E os agentes penitenciários me colocaram dentro de uma sala. Não existia parlatório nesse presídio. Parlatório é aquelas salinhas que os advogados atendem os clientes, onde o cliente fica do lado de cá e a gente fica do lado de cá, né? Então, separados, por uma parede e por um vidro. Não existia parlatório. E eu fui colocada dentro de uma sala, né, grávida de 7 meses, com a pessoa, com o meu cliente, que eu não conhecia. E o cliente, ele se pendurava na janela, né? Ele era de Porto Alegre, de Porto Alegre, que ele queria foragir, e eu estava lá dentro na sala com ele. Então, assim, foi uma situação de muita apreensão, pela minha situação, né, de fragilidade, na época, claro, por estar gestante e tal, uma imprudência total, dos agentes penitenciários, que isso não tem nem cabimento. Como permitiram uma situação dessas? Como eles me colocaram numa situação dessas. Hoje, olhando, isso aconteceu há 16 anos atrás. Hoje, olhando para trás, eu penso assim, como que eles me colocaram numa situação dessas? Porque os próprios agentes, o próprio sistema, me colocou em risco. Né? Claro, não aconteceu nada, não aconteceu nenhuma intercorrência, mas poderia ter acontecido. Então, são coisas assim que não existia esse olhar para a mulher. Tá? Porque eu não estou dizendo que as mulheres devem ser tratadas de forma diferente, mas assim, tem que ter um olhar, né? É diferente de você colocar um advogado, homem, dentro de uma sala com um cliente e colocar uma mulher grávida, advogada também, né? Mas numa sala com um cliente e trancar a porta. Nossa, né? São situações que aconteceram assim no decorrer, né? Um fato. Mas essa não aconteceu nada parecido depois, né? Não. Outras coisas assim que a gente ainda passa por constrangimentos, hoje ainda como advogada mulher, é quando a gente entra nesses presídios de maior segurança, tem que tirar o sapato. A gente não pode entrar sapato de salto, né? Isso é uma coisa assim, hoje eu já sei, mas eu passei por situações que eu tive que deixar meu sapato na portaria e o meu sutiã na portaria, porque eu não passo por detector de metal, né? Quer dizer, não é que eu não passo. Se eu tiver com aquele sutiã que tem o bojo, o ferrinho, a tranca, né? Então, ter que ir numa sala, tirar o sutiã, tirar o sapato e entregar pro agente. Então, são coisas assim que hoje nós mulheres ainda passamos, em pleno século XXI. Inacreditável. É inacreditável. Né? Hoje eu aprendi. Hoje, quando eu saio para um presídio de autossegurança, eu já não uso mais sutiã, eu uso um topzinho, uso um sapatinho baixo, né? Mas são coisas assim que não poderiam acontecer. E casos específicos, assim, quando você acompanha, até nem participando profissionalmente, mas acompanha, te chocam ainda, porque lidar com esse universo é também pesado. É pesado, mas a gente cria uma casca. Hoje não mais. Eu já perdi noites de sono, né, no início da minha carreira. Eu chorava junto com os familiares, né, dos meus clientes, porque isso mexe com a gente. Mas no decorrer, né, no passar dos anos, a gente cria uma casca como o médico cria, né, quando trata o seu paciente. A gente consegue separar, a gente consegue se distanciar emocionalmente dos casos, né? Até porque se a gente for absorver tudo,
né? A gente vira uma esponja, daí você não consegue nem gerir a tua própria vida, né? Então, hoje eu consigo me distanciar, eu consigo separar, né? Isso aqui é trabalho, isso aqui é vida. Então, eu não vou deixar que o trabalho me afete. Apesar de que tem casos que não tem como a gente ficar distante, né? De se afastar totalmente emocionalmente, né? Dos clientes e dos casos em si. Mas hoje eu busco, né? Fazer essa separação. Até para ter uma vida mais leve, né? É, preciso, né? Você citou aí questão do preconceito em relação às mulheres, mas também um que é muito na nossa sociedade em relação aos criminosos, né? Bandido bom é bandido morto, tá defendendo bandido. Exato. Como lidar com isso? Como é que a Mônia lida com isso, né? E se você acha que a gente pelo menos está num avanço de se entender um pouco como é feito o processo, a justiça, enfim, aqui em nosso país. Eu sofro preconceito, digamos assim, desde que eu comecei a atuar, né, na área criminal. Realmente a gente tem essa perspectiva de grande parte da população que bandido bom é bandido morto. Só que assim, bandido bom é bandido morto até que não seja ninguém da sua família, né? E eu digo assim, eu sempre falo quando as pessoas vêm, não me atacar, mas vêm falar, né? Questionar e tal. Eu digo assim, olha, mas quem de nós não praticamos crime? Quem de nós, em algum momento, não tomou uma cerveja e não pegou o carro e foi dirigir para casa? Isso também é uma infração. Claro, não é um crime grave, mas não deixa de ser uma infração. É uma infração, né? Então, eu sempre busco puxar por esse viés. E explicar que eu estou defendendo os direitos do cliente. Eu não estou defendendo a impunidade. Fazer essa separação. É que a maioria das pessoas... vinculam o advogado criminalista à impunidade. Não, ele quer soltar o bandido para o bandido continuar praticando o crime, né? E eles usam esses termos, bandidos. Eles não são bandidos, eles são, antes de ser bandidos, como a população usualmente fala, eles são seres humanos, eles são pessoas que se perderam ao longo do caminho, mas eles podem, né, se recuperar. Podem, e a maioria se recupera. Ao contrário do que as pessoas imaginam, não. No momento que caiu no sistema prisional, a pessoa vai sair pior do que entrou. Não, muito pelo contrário. As pessoas de fato se recuperam. Mesmo nessa hoje tem muita questão das facções atuando dentro dos presídios, enfim. Até pela tua experiência, isso também tem tornado mais difícil essa recuperação, Mônia? O que eu vejo, assim, na verdade, essas facções, não só dentro dos presídios, mas na sociedade em geral, exatamente, elas acabam ocupando um espaço que o Estado não ocupa. Né? Porque elas acabam puxando e fornecendo o básico para essas pessoas que estão vinculadas. Dá uma certa assistência. Assistência, né? Exatamente, o básico para essas pessoas que o Estado não consegue. Não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, não estou fazendo julgamento, né? Não é uma questão de julgamento de valor, mas acaba fazendo isso. Então, assim... às vezes prejudica a recuperação, digamos, né? Algumas pessoas, enquanto, né, egressas, enquanto saem do sistema prisional, acabam retornando para esse mundo justamente por essas condições, né? Outra frase que a gente tem que é muito pejorativa em relação ao direito criminal e pessoas que atuam, advogados, é o advogado de porta de cadeia, né? Como diminuindo, né? Já passou por algumas... Muitas situações. E eu passei por uma situação dessas há uma semana atrás. Olha só. Há uma semana atrás. E daí conversando com uma pessoa, enfim, e a pessoa dizendo assim, pois é, né, a minha filha também quer fazer direito, mas é tão difícil advogar, a pessoa me falando, né, porque assim, se tu quiser ser advogado de porta de cadeia, tu consegue, qualquer um consegue ser advogado de porta de cadeia. Aí eu olhei pra pessoa assim, disse, ela sabia quem você era ou não? Não, no momento que a pessoa estava conversando comigo, não. E eu disse assim, nossa, né, olha como que as pessoas pensam. Mas realmente a gente tem esse estereótipo, sim. E advogado criminalista ninguém gosta, né? Tipo, o juiz não gosta, o delegado não gosta, a polícia não gosta, ninguém gosta. São os odiados, né? São odiados por todos. Nem o cliente não gosta, ele não queria estar... Ele precisa, exato. E a gente está num viés de superação desse entendimento da justiça, Mônia, assim... Você ainda não me disse se é otimista ou pessimista nesse sentido, né? Da população brasileira entender o papel da justiça, entender o advogado criminal, enfim, e tudo mais. A gente está caminhando, mas a gente está muito longe de chegar. Muito longe. Porque ninguém quer... as pessoas querem distância. A maioria das pessoas querem distância desse mundo. E o mundo, assim, dos apenados, o mundo dessas pessoas, ele é um mundo à parte. Ele é um mundo invisível,
é um mundo invisível, aonde você quer ficar distante. Então eu acho assim que a gente está muito longe, que as pessoas entendam que todo mundo tem direito a um julgamento justo. Pois é, o que a gente tá perto aqui é da escolha das músicas do convidado, da convidada, e eu vou pedir para você anunciar as duas primeiras. Pode anunciar elas ali para mim. Isso aqui a gente tá quebrando um protocolo do programa. É o convidado que anuncia Cia Unstoppable e Kesha This Is Me. São as duas primeiras do Encontro Casual. E quem tá escolhendo a música aqui é a Amônia, tá? Eu tô só anunciando, vamos deixar claro para não quebrar o protocolo do programa. A gente ouve as duas primeiras e depois volta com mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui do Encontro Casual, hoje recebendo a Amônia Peripoli, advogada criminal do agronegócio e também uma alpinista. Como é que eu defino isso? Alpinista. É alpinismo. É. Como é que surgiu essa parte da Amônia, essa aventureira que gosta de adrenalina? Quando tu descobriu isso? E quando foi a primeira escalada, né, Amônia? Tá, eu nasci então numa cidade de Vorá, que é uma cidade que tem morros, né? Não existem montanhas, mas existem morros. E da janela da minha casa, a gente vê um morro mais alto que tem lá, que se chama Monte Grappa. E então, assim, desde a infância, o meu pai sempre levava uma vez por ano a gente subir no Monte Grappa. Então, foi ali que começou, sabe, minha paixão pelas montanhas. Minha paixão pelas montanhas começou desde criança. Então, as minhas aventuras, eu sempre gostei... Eu gosto muito de esporte radical. Eu preciso ter adrenalina. Se for fazer um passeio de balão, que eu fiz esses dias atrás, eu achei extremamente assim... calmo demais. Seu negócio era saltar do balão. O balão estava lá em cima e eu pensei assim, tá, mas é só isso? Até eu perguntei pro fazer um bang jump pro piloto lá do balão, eu disse assim, tá, mas é só isso? Ele disse assim, não se preocupe, quando a gente aterrissar, eu vou bater nas árvores então, pra dar um pouquinho de emoção. Mas as pessoas que estavam comigo não quiseram a experiência. Tá, então eu comecei a gostar sempre de esportes, né, de esporte radical. Tudo que você possa imaginar eu já fiz. Todos os tipos de esporte. Bang jump. Uma coisa que eu não fiz ainda foi saltar de paraquedas. Eu teria feito agora na Páscoa, mas eu não consegui, porque a família veio, enfim. Não consegui fazer o salto de paraquedas. Mas todo tipo de aventura radical eu faço. Rafting, rapel, bang jump, enfim. Tudo que tem. Mas essa minha paixão pelas montanhas, então, começou lá na minha infância. A partir daí, então, comecei a subir montanhas mais altas. No início eram em busca de cascatas, de cachoeiras, que são uma coisa que eu sou apaixonada também pela natureza. Eu gosto muito de fazer trilhas. Eu faço trilhas, né? Sempre. Mas daí surgiu aquela coisa assim, não, eu vou subir uma montanha. A minha primeira montanha foi no Peru. Eu fui para Machu Picchu, enfim, e daí eu fui com um grupo e o grupo ia escalar o Hana Picchu, que é uma montanha que fica próximo ali de Machu Picchu. E essa foi a minha primeira montanha. Quantos mil metros estamos falando? Em torno de 2.600 metros. Ela não é alta, mas por uma questão, né, de uma primeira montanha com altitude, tu já sente aquela questão do ar rarefeito. E tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu sempre tive muito preparo físico, assim. As pessoas olham para mim que nem... Até quinta-feira a gente estava num jantar, num evento do agro que teve aqui em Juiz da OAB. E um colega me falou assim, não, você olha assim para essa jovem senhora e você não imagina o que ela faz, né? E eu realmente, as pessoas olham para mim e não imaginam o que eu faço. Então eu subi então nessa primeira montanha. E a partir daí foi uma sequência, né? O meu amor por montanhas, ele foi aumentando e eu fui continuando. Na América Latina, porque no Brasil a gente não tem grandes montanhas, né? Aí lá no Peru era uma montanha normal com árvores, que eu digo. Mas daí eu fui pro Atacama, no deserto do Atacama, e daí eu fiz a minha primeira montanha seca, né? Sem nada, só a montanha, só com pedras. Ainda nesse sentido, sozinha, sem tu constitui amigos que vão junto, uma turma? Não, eu viajo sozinha. Eu sempre viajei sozinha. Então, assim, os amigos, as pessoas que vão fazer a escalada comigo são as pessoas que eu encontro no lugar. Desconhecidos. Normalmente são desconhecidos. Até porque é muito difícil achar uma parceria que faça isso.
né? Eu fui casada durante 30 anos e durante esse tempo meu marido sempre meu ex-marido, no caso, sempre me acompanhava. Mas ele ia então? Ele ia comigo, não na montanha. Ele ia comigo na viagem. Entendi. Aí ele ficava ou no campo ou no posto base. Aqui embaixo, amor. Exatamente isso. Ele ia, ficava ou no hotel ou no lugar no lugar próximo onde ficam os familiares, e eu ia e voltava. E ele lá me esperando. Era exatamente isso. Mas daí na montanha, lá no Chile, no deserto do Atacama, era uma montanha seca, o deserto o ar é muito seco, não gostei. Não era uma coisa pra mim. A partir daí, então, eu comecei a escalar no gelo. Que aí sim, aí eu me encontrei. Aí eu disse assim, isso sim é pra mim. Aí eu comecei a fazer montanhas no Chile, na Argentina, no Equador, e daí a última montanha que eu escalei, que foi os vulcões, enfim, foi o vulcão Vila Rica em Pucón, em 2019. Aí daí depois de 2019, então, eu parto pro Everest. Pois é, você faz tem um preparo físico diferente, você até falou disso, mas desde o início já tinha, ou você foi se preparando para cada montanha, cada desafio? Não, cada desafio eu vou me preparando. Pro Vila Rica, como era um vulcão que estava em atividade, eu me preparei 8 meses. 8 meses para subir, né, pela dificuldade, porque é muito difícil escalar na neve, porque você tem uma bota muito pesada. Então, a bota, ela tem umas garradeiras, né, ela tem uns grampos, aonde tu crava o grampo, e daí tu tem que fazer todo aquele movimento com a perna, né, de descravar e cravar de novo. Ou seja, força na perna. Muita força você precisa. Então, esse último do Chile, me preparei durante 8 meses. Só que assim... Que tipo de preparação, Mônica? É treino. Eu faço crossfit, que é para resistência física. Eu faço musculação para força, natação para respiração e corrida também para respiração e resistência física. Quando a gente fala se preparar, é se preparar mesmo. Não, exige muito tempo da tua vida. É todo dia. É todo dia, inclusive 2 vezes no dia. 2 vezes no dia. Pro Chile, nos últimos 2 meses, eu treinava de manhã, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Como é que faz para conciliar? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo tá fazendo. Às 6 da manhã, né? O que a gente faz às 6 às 7 da manhã? Nada, né? A gente só dorme até um pouquinho mais tarde. Então, eu acordava às 5:30 da manhã, às 6 da manhã eu ia treinar, às 7 horas eu voltava para casa, me organizava e ia trabalhar. E depois do expediente, às 6 horas, 7 horas da noite, vai pra academia de novo. Aí eu fazia musculação à tardinha. Hoje imagino que essa rotina tá incorporada já. Sim. Você não consegue ficar sem esse treinamento. Exatamente. A gente acaba criando um hábito, né? E foi esse hábito que eu criei. Mas no Chile eu pequei, porque naquela expedição eu fui com poucas meias, não fui com uma meia especializada, porque hoje em dia a gente precisa comprar roupas que são adequadas para escalada, né? E nós temos só 2 marcas que trabalham com alta montanha, que é a North Face e a Columbia, e são umas marcas assim um tanto caras, né, para nós, pro nosso acesso, enfim. E naquela expedição do Chile, eu comprei roupa assim, parecia uma astronauta, porque hoje em dia a tecnologia, uma blusa, né, um casaco que há 5 anos atrás tu usava um casaco que parecia um astronauta, hoje tu usa um casaco que cabe numa mochila, né? Enfim, parecia uma astronauta, mas fui. Só que eu congelei os meus pés nessa expedição. Eu congelei os meus pés no retorno. Congelou a ponto de ter uma sequela? Pouca, mas eu tive. Na descida do vulcão, é uma coisa bem, bem diferente, porque a gente não desce caminhando, a gente desce sentado, escorregando. A gente senta em cima de uma plataforma de plástico, assim, amarrada na cintura, e tu escorrega. E tu só desce. Eles brincam que chamam de esquibunda, né? Que tu senta e só desce. E daí você vai descendo e a picareta é teu freio. Né? Tu crava a picareta aqui com as 2 mãos e ele vai freando, né? Vai freando e você vai escorregando. Você escorrega, caminha um pouquinho, escorrega, e é assim que a gente desce. No Chile, né? Bem atípico, uma coisa bem diferente. E nesse descer, os pés eles ficam tapando de neve, e daí os meus pés congelaram. Quando eu cheguei lá embaixo, enfim, encerrou, eu disse assim, eu não estou sentindo os meus pés já faz tempo. Aí tirei as botas, daí o guia veio e disse assim, ó, não mexe, você fica de molho, né, na água quente, ali por umas 4, 5 horas, e vamos ver o que acontece. Nossa, e a sensação dessa frase? Não sente. A sensação de ouvir essa frase. Eu só pensava assim, eu só quero que os meus 10 dedos estejam aí. Né, porque a gente ouve muito. O que congela as extremidades? Sim. Os dedos dos pés, as mãos e o nariz. Mas o nariz a gente tinha passado proteção. Então, fiquei em torno de 4 horas dentro de uma banheira, né, para tentar, né, voltar à circulação e com massagens e tal. E quando eu tirei as meias, quando finalmente descolou as meias do pé, né, saíram as 10 unhas juntos.
Todas as unhas dos pés caíram. Não caiu os dedinhos. Eu pensei que o dedinho fosse cair, porque ele estava preto, assim, totalmente roxo. Não caiu. Mas, assim, eu tive medo de perder pelo menos uns 2 dedos nessa expedição. E mesmo assim, essas situações extremas... Não, só motivam. Só motivam a gente a continuar. Só motivam. Pois é, depois dessa, agora sim, vamos chegar lá ao monte mais alto do mundo. Como é que é a decisão de... Bom, já fiz aqui América do Sul, tenho experiência, vou me preparar para o maior desafio de todos. Exato. Isso eu pensava, né? Já tenho experiência, consigo, né? Estou totalmente apta a ir para o Monte Everest. Isso eu pensava na minha ingenuidade há 2 anos atrás. Se a Mônia do futuro fosse falar lá pra Mônia dizer, tu não tá preparada. Você não tá preparada para tudo que você vai passar. Definitivamente não estava. Sim, daí começa todo um preparo físico. A minha decisão de escalar o Monte Everest, né, de fazer a expedição ao Monte Everest, já havia sido tomada lá em 2019. O meu projeto era em 2020, mas daí veio a pandemia e suspendeu todos os nossos sonhos. Aí eu meio que deixei o sonho de lado, né? Enfim, aí, passada a pandemia, voltei aos treinos e decidi, agora eu vou me preparar para o Monte Everest. Aí iniciei então com preparação física, né? Academia, musculação, crossfit para resistência, algumas aulas de natação, aí corridas, Mas enfim. a altitude, como a gente se prepara para uma altitude que a maior do A planeta? gente só cria resistência, capacidade pulmonar, porque não existe como se preparar. Pois é. Porque a gente mora no lugar que a gente está no nível do mar. Exatamente. Não tem como a gente se preparar para isso. Então, assim, a forma de preparo era justamente esse, criar resistência pulmonar. Então, comecei isso. No último ano, eu fiz terapia, né? Contratei uma psicóloga, uma Porque terapeuta. precisa também, né? Para atrapalhar o psicológico. Porque, assim, é muito tempo de solidão. Eu digo assim, não existe nada mais ensurdecedor do que o silêncio da montanha. Porque é um silêncio total e absoluto. Tu ouve só teu coração bater e a tua respiração. Sem Você não ouve celular, nada. sem internet. Sem celular. Sem poder conversar com as pessoas. E sem poder conversar com as pessoas. Porque você tem um grupo que está ali junto contigo, mas você opta. Ou você caminha, ou você sobe, ou você conversa. As 2 coisas ao mesmo tempo é impossível de fazer. Porque você não tem força física, você não tem oxigênio para conversar. Né? Porque não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Sem contar que são necessários tomar 5 litros de água durante a caminhada. Então, você vai caminhando e tomando água. Porque você não pode tomar 5 litros de água ou meio litro de água numa vez só, né? Você tem que tomar, né, de forma fracionadinha ali e durante todo o dia. Então, isso também te tira muito tempo. Porque onde você poderia estar trocando, né, uma palavra com o teu colega ali, você tem que estar tomando água. Então, são situações, assim, bem complexas, bem complexas. Pois é, quanto tempo dessa preparação, Mônia, para o Everest? 2 anos. Eu me preparei durante 2 anos. Durante 2 anos. E finalmente chega o Chega dia, o momento. Né, E aí, conta o que aconteceu. Não, chega o dia. Deixa eu contar essa do chega o dia. Então, eu ia embarcar no dia 30 de outubro, né? Eu ia embarcar para o Nepal. Só que na minha cabeça era dia 30 era dia 29. E eu fui para Passo Fundo no dia 29. Tu foi um dia antes? Eu fui um dia antes. Eu tava tão ansiosa de ir pro Everest que eu consegui ir para Passo Fundo um dia antes do meu voo. Pô, daí deu uma passeada ali. Eu voltei, né, pra Ijuí. Voltou. Voltei pra Ijuí. Sim, consegui fazer isso. Dei um dia antes pro Everest. Então, a gente era um grupo, né? Quando comecei a me preparar, eu fiz uma pesquisa das agências que tem no Brasil, né, que patrocinam esse tipo de expedição, que fazem esse tipo de expedição, porque não é qualquer agência também, né? Aí eu fui pela Grade 6 de São Paulo. Aí nesses 2 anos eles me acompanharam. Tá, eles me acompanharam, porque a gente daí então a gente tinha encontros virtuais, claro, falando sobre preparo físico, sobre condicionamento, exames que tem que ser feitos, né, exames... Não é só chegar aí, né? Não é assim tão simples, mesmo não. Que tenha um maluco ou maluca que tá ouvindo agora e diga, eu vou também. Não. Você precisa ter no mínimo de experiência e você precisa ter esse preparo, porque nenhuma agência vai levar uma pessoa pra montanha totalmente despreparada. Que é pra morrer daí, né? Exatamente, porque o risco é iminente. Então, eu fiz toda essa preparação, né, com esse pessoal sempre me acompanhando, o pessoal da Grade 6. Lá, eu escolhi essa agência porque tem uma mulher que, para mim, é minha referência, que é a Areta Duarte. Ela foi a primeira mulher negra latino-americana a alcançar o topo do Everest, e ela fez isso
Ela financiou essa viagem recolhendo material reciclado. Olha Porque só. ela é uma pessoa assim, era uma pessoa extremamente humilde na época, né? Então ela fez isso recolhendo material reciclado. Claro que depois teve alguns patrocínios, algumas coisas. Mas, então ela era minha referência. E ela era uma das pessoas que ia para essa expedição. Ela ia também. Ela ia, mas não foi. E no final ela não foi. Ia, mas não Dei foi. um abraço nela no aeroporto, encontrei ela no aeroporto de São Paulo, né? Ela estava embarcando com outro grupo para uma outra expedição. E, enfim, dei um abraço nela no aeroporto, mas ela não foi comigo. Então, vou eu para São Paulo, sozinha, né? Sem conhecer absolutamente ninguém, porque eu não conhecia ninguém do grupo, ninguém. E para embarcar, então, para o Nepal. Quem iria comigo do grupo seria um médico que é carioca, do Rio de Janeiro. Então, a gente marcou de se encontrar em São Paulo, para daí a gente embarcar junto para o Nepal. E aí teve um pequeno imprevisto, E a gente né? teve um pequeno imprevisto. O nosso médico da expedição infartou. Ele teve um infarto no aeroporto. Veja que ela tá dizendo pequeno imprevisto. Com a graça de Deus, ele infartou no aeroporto e não durante o voo, porque se ele tivesse daí infartado não durante o voo, não teria- teria como, não tem como voltar. É uma viagem de 16 horas, né? Eu fui de São Paulo a Dubai, né? Na primeira escala era em Dubai, são 16 horas. Era impossível, né? Retornar, então, com a graça de Deus, ele infartou antes de ir, né? E mesmo que eu digo, se tivesse infartado no Nepal, não teria, Também porque lá é a mesma coisa. É totalmente precário. Lá não existe hospital, não existe rede pública de saúde, não existe vacinação. Não existe vacinação no Nepal. Então é uma coisa bem precária mesmo. Enfim, daí embarco eu sozinha. Ai, com o detalhe, eu não sei falar inglês. Eu sei, assim, aquelas palavrinhas básicas do básico. How are you? É, mais ou menos. Mas eu pensei assim na minha inocência, não, mas eu tenho um aplicativo no meu telefone, eu tenho o Google Tradutor, eu me resolvo, eu me ajeito, né? Se o pessoal da agência não orienta, não dá uma dica, olha, o inglês tem que estar num nível assim, vai ter dificuldade. Sim, mas o inglês nunca me impediu de fazer nada. Eu já viajei para 22 países. O inglês nunca me impediu de viajar. Quem é o Nepal na fila do pão pra impedir, né? O que é o inglês? Que é necessário a gente aprender? Mas eu tenho um bloqueio, não consigo. Tá, então chego eu então já em Dubai, sem, né, fazer todo aquele trâmite ali, troca de avião e tudo sozinha. Chego eu no Nepal, né, em Katmandu, na capital. Daí fui para Nova Delhi, na Índia, e da Nova Delhi, da Índia, então eu fui para Katmandu. Chego em Katmandu para passar pelo todo aquele processo do visto, que a gente precisa ter um visto também. E Katmandu é uma cidade organizada, né? Tudo Sim, extremamente organizada. Risos, tá? Meu Deus. O aeroporto de Katmandu é um caos. Aí eu chego em Katmandu, meu telefone não funciona, né? Não funciona, não tenho internet, porque não funciona. Vivo e Claro não existem lá. Meu plano era da Claro. Então, enfim, não funcionou. Aí vou eu atrás do Wi-Fi para pelo menos conseguir me comunicar, saber quais são os portões e tal, porque por ser um país que recebe tantos turistas do mundo inteiro, eles poderiam Deveria pelo menos ter umas placas escritas em inglês, escritas em espanhol, escritas em qualquer língua. Mas não, é tudo em nepalês, porque nepalês são símbolos, não são letras. Né? E são aqueles símbolos, então ninguém entendia absolutamente nada. Tá, mas enfim. Daí eu vou lá na esteira buscar a minha mala. Não existe esteira. É uma montanha de malas. É uma montanha onde você escala na montanha. Isso tudo é surpresa pra Mônia, né? Não sabia. São coisas assim que, se você pesquisar na internet, você conversa com pessoas que vão... As pessoas focam em te contar aqueles detalhes da escalada em si. As pessoas não focam nessas coisas assim, básicas. Tipo, como chegar no aeroporto, como sair do aeroporto. Essas coisas as pessoas não falam. Como sair do aeroporto? Assim. Essa é uma pergunta, porque você disse, não tenho como me comunicar. Não tem como me comunicar. Você faz gesto, é mímica, eu quero ir pra lá. Um espanhol, é um portunhol, é um inglês meia boca, e a gente se vira, A mágica acontece. A mágica acontece, e por incrível que pareça, a mágica acontece, tanto que as meninas dizem assim, eu não sei como é que tu consegue, tu tá falando em português com as pessoas estão te entendendo. E eu digo, sim, eu me faço entender. Então, mas daí tinha uma pessoa lá da expedição, enfim, um guia nepalês, que foi me buscar no aeroporto. Aí ele tinha uma plaquinha lá, eu consegui sair do aeroporto, ele tinha uma plaquinha com meu nome e me levou até o hotel. E no hotel, então, eu conheço todo o grupo.
Claro. né? Eu conheço todo o grupo, que eu não conhecia ninguém. E daí a gente passa 3 dias em Katmandu para comprar equipamento que estava faltando, porque a gente não pode levar todas as coisas daqui, porque a gente tem limite de peso. E tem algumas, que fazer lá, então, e algumas coisas a gente não consegue comprar aqui, porque de fato não existe aqui no Brasil, né? Então a gente comprou o que faltava de equipamento e tal. E daí, então a gente partiria para Lukla. Lukla é a cidade não, é uma vila, uma aldeia na base da montanha. Na base da montanha, eu digo 2.500 metros já de altitude. Na base da montanha, da onde sai a expedição para o campo base do Monte Everest. Só que de Katmandu a Lukla são 2h30 de voo. A gente já tinha os bilhetes comprados, tudo direitinho. Só que o aeroporto de Lukla fechou, porque assim, o aeroporto de Lukla, ele é o aeroporto mais perigoso do mundo, porque ele fica no alto de uma montanha, a pista é em declive, é em descida. Nossa. Tá, a pista é em declive e a pista tem menos de 600 metros. Então o aviãozinho, que é um teco-teco, que cabe 9 pessoas, o aviãozinho ele vai e ele pousa, mas ele tem que subir. E daí tem a montanha. Daí, se ele tem que subir e fazer uma volta ainda, assim. Essa é a aterrissagem. E a decolagem, o aviãozinho desce e ele cai lá embaixo. E depois ele sobe. Assim, Essas coisas não... Do aeroporto, sim. Eu queria muito. A experiência do aeroporto era a coisa que eu mais queria, porque eu queria viver essa emoção. Não brinca. Sim, só que eu me... Do teco-teco, da descida, da curva? Do teco-teco chegando, porque a aterrissagem é a mais perigosa que tem no mundo, né? São só, assim, ó, os pilotos que são top de linha para fazer essa aterrissagem. Mas o aeroporto estava fechado. Então, o aeroporto ele fecha, às vezes ele fica uma semana fechado, 10 dias fechado, porque quando neva ou quando baixa, Claro. assim, é muito fácil porque ele está no alto de uma montanha. Aí a gente lá, o que vamos fazer, o que não vamos fazer? Vamos fretar um helicóptero. Tá, então decidimos, todo em conjunto, o grupo, né, fretar 2 helicópteros, porque um helicóptero não ia todo mundo. Né, ia 2 helicópteros. Tá, fretamos um helicóptero, vamos para o aeroporto, isso era 4 horas da manhã, o helicóptero saiu em torno de 11 horas. É um caos lá, é um caos, ninguém se entende, é uma gritaria, não existe painel para te controlar se o voo foi cancelado, se não foi cancelado, é um caos generalizado aquele aeroporto. Mas enfim, então decidiram que as mulheres iriam no primeiro voo, né, nós éramos em 3 mulheres com 2 guias, os 2 guias não falavam inglês. Os 2 guias nepaleses foram conosco, e no outro helicóptero então iriam os homens e mais um guia. Entramos no helicóptero, quando vocês imaginam o Nepal, a Índia, é tudo muito precário. Né? Mas isso se estende também aos helicópteros. Porque assim, como os veículos são precários, o helicóptero também é precário. O helicóptero não tinha cinto de segurança. Não que a gente vai precisar de cinto de segurança na altura, mas não tinha cinto de segurança. O helicóptero ele tem 2 pedais que são semelhantes a aceleradores. Era atado com corda e arame. E isso é fato, gente. Isso é fato. Tirou foto, tem prova disso. Tem prova disso. E então, tu sai num voo desses de 2h30. Mas vem adrenalina daí, né? Não, daí vem o medo de morrer, não é nem adrenalina, né? Aí o helicóptero, né, decola, a gente vai. Só que quando o helicóptero ele entra, é tudo muito altitude, né? Ele entra naquelas nuvens condensadas, assim, de neve, de gelo. O helicóptero ele começa a ter turbulência. Exatamente. Né? Só que a turbulência, tu não tem um cinto de segurança. Então, ele te joga de um lado, tu te joga do outro, tu bate com a cara no vidro e assim tu vai. E não só por isso, mas daí quando ele entra na turbulência, ele tem que sair de dentro da nuvem. E então, pra sair dentro da nuvem, ele mergulha. O helicóptero literalmente mergulha. Por isso que tinha o arame ali, né? Ele mergulha. Só que a gente não tem cinto. E daí tu se segura, como dá? E diz, socorro, eu vou morrer. Pensou? Não, pensei. Eu disse assim, meu Deus, eu vou morrer antes de chegar no Everest. Eu vou morrer aqui. Não, de fato, e não só eu. Não, a gente realmente pensou isso. Porque assim, foi aterrorizante aquele voo. Foi muito ruim. Tá, mas sobrevivemos. Quando ele descia lá e daí ficava assim mais rasante, a gente tava tranquilo. Mas quando a gente via que o helicóptero subia e ia pra nuvem de novo, o pânico já tomava conta, né? Que daí começa toda a turbulência, começa o mergulho de novo. E assim a gente foi. Tá, chegamos em Lukla, então, que é um vilarejo, que é uma espécie de aldeia. Na base do Everest, né? Não é bem na base é na metade de uma montanha, né? Chegamos lá e o nosso helicóptero chegou, o outro não chegou. E daí o restante do grupo não apareceu. Aí nós estávamos nas 3 mulheres com os dois guias que não falavam a nossa língua. Então a gente não tinha como se comunicar. Então a gente perguntava as coisas e eles só faziam certinho pra nós. Porque eles não entendiam o que nós estávamos falando.
E lá nós ficamos. Nós chegamos 1h30 da tarde. Aí nós ficamos lá 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Outro dia de manhã, nós ainda estávamos lá. Nós 3 E sentados. o outro helicóptero? Não apareceu. Não apareceu por quê? Porque eles não conseguiram pousar em Lukla, na base, na metade da montanha. Eles tiveram que pousar mais lá embaixo, porque já estava fechado o heliporto. E eles tiveram que subir esses 2.500 metros de altitude a pé. Eles tiveram que caminhar até nós. Por isso que eles não chegaram. Só que assim, a gente passou uma noite inteira em Claro, eu e as meninas. Claro, sem saber porque a gente nada. não sabia. A gente, se o helicóptero caiu, sei lá, se eles não saíram de lá, sabe? Se eles não conseguiram sair de Katmandu, a gente ficou extremamente apreensiva, E com nem medo. ninguém pra perguntar, nada. Não existe comunicação. Não existe comunicação. Essa que é uma questão. Então, assim, nós tínhamos um repórter da Globosat que ia cobrir a expedição, né? Só ele tinha um telefone via satélite. Só que o telefone via satélite precisa montar uma antena. Eu não sabia disso, eu descobri isso lá também. Eles montam uma antena para funcionar esse telefone. Só que ele estava no segundo voo. Então, eles não tinham como se comunicar conosco. E nós ficamos lá, aguardando, chorando à noite, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Delirando um pouquinho, porque os efeitos de altitude já pegavam, né? Pois é, e a gente nem falou ainda, tem também a aclimatação do fuso horário, toda a questão, além da altitude, né? Sim, nós estamos lá em Katmandu, daqui a diferença é de 16 horas. Bom, o meu voo do Brasil para Katmandu levou 53 horas. Você já começa a maratona ali, sabe? E daí tem toda essa questão do fuso horário, tem essa questão da altitude. A altitude, assim, os sintomas, eles são Vão abalando, eu quero dizer que abala tudo o psicológico, né? Muda completamente. Totalmente. Então, assim, já começou assim, parece... Aí tu pensa assim, meu Deus, tá dando tudo errado, né? Será que é pra eu estar aqui? Porque já começou lá atrás, sim, dando errado, com né? infarto do médico. Com vários episódios, sabe? Tu fica analisando assim, realmente, será que é pra eu estar aqui? Mas não, em nenhum momento desistir. Nunca. Eu fui com um propósito, que era chegar lá. Nada me faria desistir. Eu digo assim, só me tiram da montanha eu inconsciente. Se eu estiver consciente, ninguém me tira da montanha. Ninguém me tira. Porque a gente pagou o resgate, né? Então a gente faz um seguro resgate. Claro. Aí é onde, quando você passa mal, você tem um acidente, você tem alguma coisa, você vem o helicóptero e te resgata. Só existe resgate de helicóptero, não existe outro meio de transporte. Então eles te resgatam. Mas se você desiste da expedição, se você não aguenta mais, se você tem, sei lá, um problema físico, um problema psicológico, que não é um caso de acidente, o seguro não cobre. Então, você tem que acionar um helicóptero e tem que pagar o teu retorno. Então, os nossos desistentes todos pagaram o retorno. Entendi. Porque daí não é feito um resgate, assim, pelo seguro. Vamos deixar a outra parte agora, né? Porque estamos perto da base, ainda nem na base. Nem na base, não chegamos. Não chegamos na base do Everest, mas eu prometo que no próximo bloco a gente vai chegar a essa base e vamos contar essa experiência da Mônia, que vai anunciar agora mais duas, Mônia. Isso sim. Então eu vou anunciar a música Try, da Pink, e Roar, da Katy Perry. São essas duas que a gente ouve agora. Para quem tá ouvindo no rádio, a gente faz um intervalo e depois voltamos com o bloco final do programa. Para quem tá no YouTube, seguimos viagem rumo ao Monte Everest. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui no Encontro Casual com a Mônia Peripoli, que está no meio da história contando sobre essa aventura no Monte Everest. Ela que é advogada criminalista e do agronegócio. Mônia, estamos em Lukla, né? Se eu não me perdi aqui, estamos em Lukla. Sim. E aí, até a base, você falou agora, que en passant, assim... São 18 dias até chegar à base do campo monte. Base. É o campo base. Não existe nenhum tipo de meio de transporte, né? De Lukla. Lukla já está situado a uns 2.500 metros de altitude e é no meio de uma montanha. A partir de Lukla, então, partem as expedições, as caminhadas, né? Que eles chamam de trekking. São grupos, então, de pessoas que vão caminhando durante todos os dias até chegar ao campo base. Não tem a possibilidade de você fretar um helicóptero
de Lucla até o campo base, porque a diferença de altitude é tão grande que se você chegar direto, sem fazer uma aclimatação, você tem o corpo não só sente, né? Você tem... Vai falecer. Vai ter um problema muito sério, muito sério. Exatamente. Porque não tem como você subir de 2.000 para 5.000, 5.500, né? 5.600. Que é onde está o campo base. O campo base, num dia. Né, numa vez só. Então a gente parte a caminhada. Nessa caminhada, são grupos, né? São grupos. Nós brasileiros éramos 8 pessoas, 8, né, pessoas da expedição, 3 guias, 2 guias nepaleses, 1 guia brasileiro e mais os Sherpas. Os Sherpas são aquelas pessoas que são contratadas para carregar as nossas coisas. Né? Eles carregavam a nossa mala. Para essa expedição, era possível levar somente 10 quilos. De coisas, enfim, roupa, material de higiene, alimentação, que da alimentação a gente levava só os lanchinhos, que é as barrinhas de cereal, a proteína, essas coisas, porque a alimentação era fornecida por eles, então tudo isso tem que pesar 10 quilos. A alimentação é basicamente... lentilha e ovo. Lentilha e ovo, sim, foi o que a gente comeu, porque lá eles são vegetarianos, né? Eles não comem carne, então o que era preparado para nós era basicamente isso. E pra gente entender essa rotina de caminhada, começa a caminhar então a gente acorda às 5 horas da manhã, porque 5 horas da manhã já é dia lá, né? Pra sair em torno de 6:30 da manhã, então a gente sai para começar a caminhada. Era em torno de 8 horas a 10 horas por dia. Só, tu vai olhar assim, em torno de 10 quilômetros. 10 quilômetros que a gente fazia. 8 quilômetros às vezes. É pouco se for considerar, 8 né? horas. 8 horas. Mas assim, em razão da altitude, você não consegue caminhar. Você não consegue, você vai em passinhos lentos. Bem como você vê no filme, um passinho, depois do outro, depois outro, depois outro. Porque assim, o corpo ele fica muito pesado, sabe? E então não só o corpo, a gente tinha mochila, né? A gente tem que carregar a própria água. A gente... obrigado, que eu digo assim, né? Mas a expedição, eles cobram muito que a gente beba 5 litros de água por dia durante... E consegue? Tem que conseguir. Tem que conseguir, porque se eles cuidam, inclusive, a gente comprou os cantil, né? Ele tem uma boca maior, justamente para não congelar a água, né? Em razão do frio. E então, ele tinha as marcações, né? Então, eles passavam olhando, né, tu não tomou água suficiente, para e toma água, porque tem que tomar água, porque a hidratação, ela minimiza os efeitos do mal da montanha. Pois é, e alguém passar mal, né, compromete todo o grupo, Todos passam mal, todo mundo tem o seu momento, assim, dor a gente sente todo dia, a todo momento. Dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, tontura, pela falta do oxigênio. Né? Começa a faltar oxigênio. Outra parte, como você disse, muito frio, todos esses efeitos. Banheiro, obviamente não tem. Como é que faz? Inexistem. Então, ou a gente tá caminhando em fila, né? Um guia na frente, um no meio e um atrás do grupo. Tu quer fazer xixi, o nosso código era pipi. Então, tu levantava a mão, pipi. Aí as pessoas viram de costas, né? As pessoas todas viram de costas. Você baixa e faz o xixi. Ali. Tu vai fazer o quê? Não tem outra possibilidade. Então, assim, você se desnuda, assim, de toda essa coisa que a gente tem, sabe? Desses... tu acaba assim, tu tá querendo sobreviver, tu não tem mais aqueles pudores, sabe? Aquela coisa que tu fica assim, aquele constrangimento, aquela coisa não existe mais. Banho, eu tomei 3 banhos durante os 30 dias. O meu cabelo eu lavei antes de sair do Brasil e quando eu voltei pro Brasil. Eu não lavei meu cabelo nenhuma vez. Eu só tinha medo de chegar no Brasil, tirar minha touca e cair todos os meus cabelos, né? Então, assim, durante todo esse tempo, é tudo tão difícil, assim, tu tá realmente lutando ali pra conseguir dar mais um passo, pra conseguir ir um pouquinho além, que tu acaba se despindo dessas coisas. E falando em se despir, ainda no lance do banheiro, muita roupa, né? Você tem... não pode demorar também, né? Imagino eu, por conta do porque clima. Porque o grupo tá esperando ali, né? E tá todo mundo ali, eles só não estão te olhando. Só que uma coisa, olha só, o teu grupo não tá te olhando. O resto... Só porque tem outros grupos que vêm atrás. Entende? Então o teu grupo não tá te olhando, mas o outro grupo... Só que isso é uma coisa...
se torna uma coisa tão natural. Claro, os primeiros 2 dias, meu Deus, os primeiros 2 dias, assim, eu pensei que fosse ter uma infecção urinária, sabe? Porque não queria, de jeito nenhum. Mas aí depois assim, isso é natural, sabe? Tu acaba se acostumando com aquilo que tu tá vivendo. Escovar os dentes também, é uma coisa assim, que eu acho que eu fiz os 3 primeiros dias, depois não pentei mais o cabelo, não escovei mais os dentes, assim, tu vai desapegando. A virada naquela coisa mesmo. Tu vai desapegando dessas coisas, sabe? Que pra nós é tão essencial. Pra nós é tão essencial. Mas ali tu tá lutando pela sobrevivência, basicamente isso. Então, o grupo, ele se torna muito coeso. É uma coisa assim, um ajuda o outro, um protege o outro. Mesmo nesse tempo ainda de caminhada, já tem também aquele silêncio que você... Sim. É sem conversa. É sem conversa durante o dia. A gente não consegue conversar. Porque, assim, a dificuldade para respirar é tão grande, né? E todo mundo tá passando, todo mundo tá enfrentando, né? Os seus leões, eu digo assim, mentalmente ali, os seus lobos, as pessoas já começam aquela introspecção, né? Porque como você precisa caminhar em silêncio, você não consegue conversar em razão dos efeitos da altitude, as pessoas começam a refletir, né, da vida, a repensar coisas. Então, realmente, é um silêncio total. Mas daí, quando a gente para em torno de 5 horas da tarde, que daí já começa a escurecer, aí sim, daí o grande grupo conversa, daí a gente troca experiências, a gente fala da vida, a gente chora de saudade, enfim. Aí a gente tem... Com barracas ali. Sim, né? São barracas. Uhum. No início da caminhada já não são barracas. No início da caminhada ainda tem umas espécies de alojamentos, mas não são alojamentos. São vilarejos, onde você fica dentro da casa da pessoa, enfim, do nativo, né? Porque nos primeiros dias a gente não entrou ainda dentro do parque do Everest. Então a gente fica na casa dos nativos ali e, enfim, daí eles acolhem a gente, que eu digo assim, eles não têm nada. Eles não têm nada. Assim, tu entra dentro daquelas casas, assim, você vê, pra nós, como, assim, uma miséria absoluta. Mas eles, ao mesmo tempo, eles têm tudo. Eles têm tudo, porque eles são totalmente desapegados de bens materiais. E são felizes, são... Extremamente felizes. Tanto que Butão, que é um país do lado do Nepal ali, e que as meninas que foram comigo foram conhecer, inclusive, é considerado o país mais feliz do mundo. Olha só. Do mundo. Porque eles têm tudo. Eles têm aquela paz espiritual que a tecnologia nos tirou. Porque a tecnologia não chegou lá para eles. Né? Eles não têm água encanada, porque os canos congelam, não tem como ter água na torneira. Né? Então eles não têm água encanada. Eles não têm luz elétrica, eles têm uma placa solar ali para aquecer algumas coisas. Aqueles que têm mais, porque aqueles que têm menos, eles têm umas espécies de parabólicas, assim, com umas coisas laminadas, com uns papéis laminados, que esquenta a água no centro daquilo, uma chaleira de água esquenta lá, sabe? Então eles não têm nada. E mesmo assim, mesmo não tendo nada, eles nos recebem com uma tigelinha de sopa, vem tomar uma sopinha para se aquecer, ou com uma xícara de chá. Então, assim, essa experiência é uma coisa, assim, única. Transformadora. Passamos os 18 dias e chegamos ao campo base. Antes de chegar ao campo base, nós temos os desistentes. Já teve desistentes? Não, todos os desistentes foram antes do campo base. Porque, nem assim, no campo base não, porque assim, o difícil, que eu sempre brinco, o difícil não é escalar o Everest, o difícil é chegar até o Everest. É chegar até lá. Porque nesse tempo de caminhada, não é todas as pessoas que aguentam a dor e a solidão. Nós fomos em 8 pessoas, 3 mulheres e 5 homens. Os 5 homens desistiram. Ficamos só as mulheres. A questão mental é que derruba, a questão psicológica. O único só que foi por uma questão física. Sim, que ele machucou a perna, daí começou a doer aquela perna e tal, e ele não conseguia mais caminhar. Mas a questão é toda psicológica. Porque as pessoas não conseguem enfrentar os seus medos naquela solidão. As pessoas começam a se abater, né? A dor é uma coisa constante. Tu acorda todo dia com dor. Tu acorda e dorme com dor. Eles não permitem que a gente tome medicamentos, apesar da gente ter levado os medicamentos todos. Não é permitido porque para tomar qualquer medicamento tem que passar por uma avaliação, para ver se realmente é necessário. Porque a medicação que a gente toma pode mascarar os sintomas da embolia pulmonar e do edema cerebral. Então, para fins, né, de precaução, eles, só vai tomar se realmente tu não aguentar. Então, tem que passar por essa avaliação.
caso contrário, não é. Eu levei relaxante muscular, eu levei remédio pra dor de cabeça, eu levei uma farmácia junto comigo. Foi jogando. Só foi. Porque, enfim, a minha medicação eu doei todo lá, porque não tem. Então, deixa eu ver se entendemos. Mônia chega no campo base, né, do Everest, E só lá? com as 3 mulheres. Só as 3 mulheres chegamos. Então, nesse período que a gente vai indo até o campo base, a gente vai fazendo a aclimatação, porque a parte mais importante de tudo isso é a aclimatação. Estamos falando aí de 5.000 metros, mais ou menos. 5.600 metros. 5.600 metros. Então a gente faz a aclimatação, que é assim, a gente sobe uma montanha e desce uma montanha. Sobe a montanha e desce a montanha. Então, todos os dias você vai subindo e descendo para poder se aclimatar. Enquanto você está indo até o campo base, é necessário, você, por exemplo, caminha 10 quilômetros. Só que você não dorme onde você chegou nesses 10 quilômetros. Você volta em torno de 1 ou 2 quilômetros para baixar a altitude. A gente nunca pode dormir na mesma altitude que a gente chegou, porque isso faz muito mal para o corpo, muito mal para o organismo. E como é que estava a Mônia nesse momento? Olha, eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi, né? É ilusão dizer que foi fácil. Chorei muitas noites, com certeza. Mas o dia, assim, mais impactante que eu pensei... Não pensei em desistir, mas que eu balancei mesmo. Foi o dia que a gente chegou no Memorial dos Mortos. A gente caminhou até o meio-dia. Aí, em torno do meio-dia, 1 hora da tarde, a gente chegou no memorial. Porque os corpos, eles não são retirados da montanha. Eles ficam lá. Claro. Não tem como tirar os corpos da montanha e trazer para, né, fazer um enterro, alguma coisa assim, até porque enterro é coisa de ocidental, né? Os orientais não enterram as pessoas. Então, tem um memorial onde tem, que é uma espécie de cemitério, mas não é um cemitério, onde tem, assim, que é feita as homenagens para todos os alpinistas que morreram na montanha. E tem uma espécie de cerimônia lá, sabe? Então, aquele dia eu já estava abalada, desde a manhã, assim, porque cada vez que a gente tem um desistente no grupo, o grupo se quebra. Claro. Né? Não sei se vocês já assistiram aquelas séries No Limite, essas séries que tem, que assim, o grupo ele fica muito coeso. Sabe, é muito família, assim, aquela pessoa... Todo mundo é parte de um todo. É parte de um todo, exato. Então, se uma parte se vai, Se né? um se vai, quando a pessoa toma a decisão de ir embora, de chamar o helicóptero, assim, ó, não aguento mais, eu tô indo embora. Nossa, assim, o grupo, ele se desfacela, todo mundo chora. E não há uma tentativa de convencimento? essa pessoa? Sim, tentativa de convencimento. Não, aguenta mais um pouquinho, não, vamos mais. Mas é que quando a pessoa desiste, é porque a pessoa realmente chegou no seu limite. E naquela manhã, então, a gente tinha tido mais uma desistência, né? Que as desistências acontecem sempre de manhã cedo. A pessoa passa a noite inteira sem conseguir dormir. Isso é uma coisa muito importante, porque a insônia é uma coisa recorrente. Também. É um efeito da montanha, do mal da montanha. E então, naquele dia, a gente tinha perdido um dos membros do grupo, né? Que eu tinha desistido. E então, aquele dia eu chorei das 6:30 da manhã até 1:30. Eu caminhei chorando o tempo todo. Eu chorei. Cheguei naquele Memorial dos Mortos, aí eu desabei. Mas aí a gente tinha que caminhar mais umas 3 ou 4 horas. Aquele dia eu chorei do momento que eu acordei ao momento que eu cheguei no acampamento. Porque assim, eu não conseguia enxergar. Sabe quando tu não consegue olhar, assim, ver onde é que tu tá pisando? Eu tava assim, realmente abalada aquele dia. Mas não conseguia... Não pelo clima, por você. Não, o meu psicológico estava abalado. Porque já fazia um tempo que eu não falava com a família, Sim. né? Já fazia um tempo que eu estava sozinha, porque é você por você mesmo. Por mais que você tenha o grupo ali contigo, é você por você. É você que tem que carregar tua mochila, é você que tem que caminhar, Sim. É você que tem que respirar, você que tem que tomar água. Enfim, é você por você. Voltando ao treinamento, isso também é treinado? Ou seja, ficar em períodos de solidão, Não. sem falar? Não, Não, ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso, porque se eu fiz terapia para isso, mas eu deveria ter focado mais nessa parte, tá? Nessa parte psicológica, né? Claro, a parte de ficar sem o telefone, sem comunicação e sem acesso, isso eu já tinha me preparado, mas pro silêncio eu não tinha me preparado. Eu acho que ninguém prepara a gente para ficar 10 dias em silêncio absoluto. Né? Digamos, caminhar 10 dias ali em silêncio, ouvindo só o teu passo, ouvindo o som do teu coração. E a tua voz e a interior. E a tua voz interior, exatamente, a tua voz falando com você e você falando com ela. E que fica barulhenta daí, né? E literalmente falando com ela, porque teve episódios
a oxigenação vai baixando, né? A gente mede a oxigenação, né, de forma recorrente, pelo menos 3 vezes no dia, e a oxigenação vai baixando. Baixa ali para 90, baixa para 85, baixa para 80. Nossa. A minha chegou em 72 de oxigenação. Nesse dia que a minha oxigenação chegou a 72, que eles mediram, eu estava conversando comigo mesmo. Eu literalmente estava falando comigo. Eu estava falando. Eu não conseguia dissociar o que era a imaginação e o que era a realidade. E você lembra desse... Lembro. Eu conversava... tipo de imaginação, Mônica? Eu conversava com coisas do passado. Eu conversava com situações que eu já vivi e eu revivia. E eu criava novos diálogos para aquelas situações. Sabe? Coisas, sei lá, que estavam mal resolvidas, né, em mim. E eu conversava comigo mesmo. E isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com as pessoas. Porque realmente falta oxigênio no cérebro. E quando falta oxigênio no cérebro, tu tem essa confusão mental. E essa confusão mental é normal. E daí até o guia disse assim, não, senta aqui. Me botou sentado em cima de uma pedra. Disse assim, senta aqui e vamos medir teu oxigênio, porque isso não tá certo. Isso não tá certo. E daí tava em 72. Aí ele disse assim, olha, se baixar pra 70, você vai sair. E eu digo, não, eu não vou sair. Ele disse, sim, se chegar na 70, a gente vai te resgatar. Porque tu não pode ficar na montanha com 70 de oxigenação. Né? E eu, meu Deus, eu preciso me recuperar, porque eu não fui pra desistir. Eu não faço nada na minha vida pra desistir. E esse era um objetivo, assim, eu fui certa que eu ia chegar. E eu cheguei. Não cheguei no topo, obviamente, né? Mas eu cheguei aonde eu me propus chegar. Pois é, vamos falar disso, né? Não chegou no topo também por circunstâncias, não por você desistir ou ter algum impeditivo, né? Explica porque assim, as pessoas talvez não saibam. Pra ti ir pro Everest, são só 2 meses no ano, que é possível que haja essas expedições pro campo base e do campo base, então, pra escalar o Everest em si. É no mês de abril e no mês de novembro. Mas para que as pessoas chegam ao topo do Everest, tem que ter janela climática. Porque se não tiver janela climática, as pessoas não sobem na montanha. Ilusão a minha pensar que eu iria chegar lá e eu ia colocar o pé no Everest. Eu não coloquei o pé no Everest. Por quê? Porque a base do Everest não está no Nepal. A base do Everest está no lado da China, porque o Everest é a divisa da China com o Nepal. Então, o campo 1, 2, 3 e 4, que são os campos, os acampamentos, então a gente tem o campo base, que é na base da montanha, que não é o Everest. Então, o campo 1, 2, 3 e 4, eles são numa montanha que fica ao lado do Everest. Porque a gente tem uma espécie de triângulo e o Everest ali em cima. É só o topo do Everest que fica do lado nepalês. Né? Então, todos os campos não é o Everest. Isso eu descobri quando eu cheguei lá. Eu brincava com o pessoal assim, eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu fui enganada. Eu brincava, sabe? Eu fui enganada. Cadê o Everest? Eu só ouço falar de Ama Dablam, que é a outra montanha mais importante que tem no Nepal. Eu só vejo Ama Dablam, eu só ouço falar no Ama Dablam. Cadê o Everest? Que eu quero o Everest. Enfim, então, aí... A partir do momento que está no campo base, você faz a aclimatação, né? Você vai subindo montanhas e descendo montanhas para, né, o teu organismo ir aclimatando, até que o dia que tem a janela climática, as pessoas vão, então, até o topo. Fazem o ataque que eles chamam. O ataque ao cume, que eles dizem. Fazem ataque ao cume por quê? Porque até o campo 4 não é o Everest. Então, é só o cume que é o Everest mesmo. E do lado da China, não é permitido escalar. Não é permitido, que a base do Everest em si, ela tá na China, né, que é do lado de lá. Não é permitido escalar porque é o Tibete. E o Tibete, ele é sagrado. Então, não é permitido que vá turistas, que vá pessoas, nada. E não foi possível, não teve essa janela para ti. Não teve, não. Janela climática, eu digo, né? Não foi possível. Então, ficamos no campo base. De nenhuma forma, estou frustrada por isso. Pois é, como é que foi esse dia, assim, de dizer, bom, não vai dar, não vou chegar ao cume aqui, não vou ao Everest. Não vou ao Everest, não vou colocar meu pé no Everest, vamos embora. Não, mas isso a gente é preparado para isso, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar. Então, a gente já vai... A minha proposta era chegar no campo base. A minha proposta foi essa. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas a minha proposta foi chegar lá. E lá eu cheguei. E não dá um certo alívio justamente porque você conseguiu e viveu toda essa experiência? Porque as pessoas pensam, mas o campo base não é, tu não conseguiu, né? Não, o campo base foi a minha superação. Eu sou plenamente realizada por ter conseguido isso. Porque dos 8, nós só 3 conseguimos. Exatamente. Entende? Porque o difícil não é escalar o Everest. O difícil é chegar até o Everest. Que é chegar até o campo base. Porque tu passa por tudo isso todos os dias até
até chegar lá. E daí você chega lá, daí você fica lá esperando, não tem janela climática, você volta. Nós conhecemos pessoas do mundo inteiro, porque no campo base é em média de 1.200 pessoas. Nossa. Do mundo inteiro. Aí, enquanto você está fazendo o trekking até o campo base, você vai encontrando sempre os mesmos grupos, né? Porque as pessoas estão, claro, né? A gente vai, né? Sempre os mesmos grupos. E então tu vai encontrando, tu vai conhecendo pessoas, tu vai se comunicando com pessoas. Nós fizemos amizade com umas russas. E já rola uma intimidade, tem um pipe, né? Exato. Nós fizemos amizade com umas russas sem saber falar nada. Tu entende? A gente consegue se comunicar. A gente se ajuda. A gente se ajuda. Como volta, pra gente encerrar o Monte Everest, como volta a amônia de uma experiência como essa, depois desses 32 dias da... Posso dizer, acho que principal expedição dessas da tua vida, né? A principal, com toda certeza. Eu volto transformada. Não pela expedição em si, mas pelo que eu vivi lá e o que eu pude resolver em mim nesse tempo que eu estive lá. Porque eu digo assim, foi um mês sabático. Aquele mês que tu passa a reconsiderar, a refletir, a repensar. Como é a minha vida. Dá pra dizer? Uma reconexão, exatamente. Repensar como eu estava gerindo a minha vida, como eu estava levando a minha vida e o que realmente é importante. O que é realmente importante. Porque nesse mundo capitalista, de trabalhar, de correr atrás de dinheiro, de viver no automático, como robôs, né? De estar ligado à internet 24 horas por dia, toda essa informação, você esquece do eu. Né? Você esquece de você. Você vive só no automático. Você não pensa, você não faz prioridades, você não tem prioridades. Você não trabalha na questão espiritual. Isso foi uma coisa que eu me redescobri no Everest. O Everest em si, toda a expedição do campo base ali, eles são budistas. Tive o prazer de participar de alguns cultos, de alguns budistas, de conhecer templos budistas, e a visão de mundo deles é muito diferente da nossa. Lá não existe o material. Lá eles não são apegados ao material como a gente é. Lá existe o espiritual, ao eu. O que eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu não estou aqui para fazer uma montanha de coisas e daí eu vou morrer e vou deixar todas essas coisas. Não, lá é uma coisa assim, muito espiritual. E isso é uma coisa que eu trouxe comigo e estou buscando trabalhar isso. Aprendi a fazer meditação, uma coisa assim que era totalmente surreal pra mim, porque eu sou uma pessoa que sou ligada no 220, sabe? Mas aprendi a fazer meditação, tô praticando yoga, essas coisas mais de conexão comigo mesmo. E volta? A ideia é voltar lá? Pro Everest, não. 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 Mas com certeza tem um plano aí pra uma próxima aventura. Vem, sim. Eu digo assim, o Everest é uma experiência pra uma vez na vida. Não, 2 vezes passar por tudo isso, não. Eu digo hoje porque eu ainda estou traumatizada, digamos assim. Não voltaria. Mas eu já tenho planos, de subir outras montanhas. Eu quero ir pro Aconcagua o ano que vem, que é no Chile, Já vou este ano ali para dar uma sondada. Vou agora no mês de julho. Já tá em preparação, então? Não, eu só vou sondar. Eu só vou só conhecer, ver ali, ver as empresas, as coisas, e para ir o ano que vem. Porque como eu viajo sozinha, sempre, eu sempre viajo sozinha, então eu preciso ter uma preparação maior, uma organização maior. Pois é. Vamos pro quadro existencial, Mônia? Vamos pro quadro existencial. Começando com qual é o maior sonho atual da Mônia Peripoli? O meu sonho atual hoje é continuar com esse propósito, de desapegar dessas coisas que não trazem nada de benefício para mim, sabe? De praticar o desapego e partir mais pro lado espiritual, pro lado assim de me conhecer, de fazer o bem para as pessoas. A coisa mais bonita que a Mônia Peripoli já viveu? Ai, deixa eu ver a coisa mais linda. Olha, o que eu posso dizer que é a coisa mais linda que eu vivi, eu posso dizer que foi nessa experiência, sim, daquelas pessoas lá na montanha, sem ter praticamente nada, totalmente desapegada de qualquer bem material, te oferecer uma xícara de chá para você se aquecer. É a coisa mais linda. É tu ver, assim, a pureza nos olhos daquelas pessoas. Tu vê a pureza. A coisa mais triste que a Mônia Peripoli já viveu? E as perdas, A gente sempre tem muitas perdas na vida da gente. Então eu tive algumas perdas familiares, assim, que foram bem tristes. O que é a morte para Mônia É uma transição para um mundo superior. Eu acredito nisso.
E para finalizar, o que é a vida para Mônia Peripoli? A vida é um constante aprendizado, e o mundo é muito grande. A gente tem que conhecer o mundo, a gente tem que conhecer novas culturas, novas pessoas e ter essa noção que a nossa vida não é só o que a gente enxerga. É muito mais amplo do que isso, né? E a gente só vai ter a noção dessa amplitude a partir do momento que tu vê coisas novas. Como a gente conheceu aqui um pouquinho da tua história e ampliamos um pouco o nosso conhecimento da tua vida, das tuas experiências, e eu tenho certeza que quem ouviu também aprendeu um pouco, Mônia, porque com certeza essa é uma experiência transformadora e que mexe com a gente, né? E nem sempre a gente é possível viver uma experiência, mas ouvindo alguém falar da maneira que você fala, como você conta, com a paixão nos olhos aqui e na voz, na entonação, em cada palavra, com certeza quem prestou atenção também aprendeu. Por isso te agradeço muito você dividir conosco essa experiência, um pouco da tua vida, da tua trajetória e de quem é Mônia Peripoli. Vamos terminar com música o programa. Sim. Ouvindo mais duas, pode ser? Uma delas fala sobre Deus, né, que é I Feel Believe, e um mantra, que é uma das que são recitados, né, são ressoados lá no Nepal. Mônia, agradeço mais uma vez a tua participação aqui no Encontro Casual. Seja sempre bem-vinda na Unijuí FM e venha contar novas histórias, novas experiências aqui. Certo, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho disso que eu vivi, né, dessas histórias. Fico muito grata mesmo. Assim a gente finaliza o programa de hoje. Semana que vem tem mais um convidada. Vai lá, se inscreva em nosso canal, compartilhe, se inscreva, dê o like, faça todo o ritual virtual e vamos levar mais longe histórias que a gente conta aqui.